Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa desta sexta-feira, chegando à sua casa, ao seu trabalho, onde quer que você esteja, com as informações. De preferência para todo o estado do Rio Grande do Sul. Espero que todos os senhores estejam nos assistindo tranquilos. Esse tempo feio, o vento, a chuva, normalmente causa muitos transtornos, né? Mas nós desejamos que você possa nos acompanhar a partir de agora, que nós temos muitas informações. Temos um bate-papo com você também, você participa, aliás, desse programa. Aliás, esse programa foi o pioneiro nesse tipo de participação, né? Foi o pioneiro também quando se disse que aqui a gente tem bom humor, tem mau humor, mas enfim, não importa. O que é bom a gente copia mesmo, né? Mas tem um assunto que... Ontem também nós tivemos um assunto no início do programa muito, muito triste, lamentável, a morte daquela família no Chile. Hoje se viu pelas imagens, inclusive do próprio apartamento, parece que foi mesmo um aquecedor de água, um aquecedor de gás que fica dentro do banheiro, dentro do box, que é realmente um indício muito ruim. Mas tivemos também uma mulher que, depois de jogar a filha pela janela, a criança, graças a Deus, caiu em cima do para-brisa de um veículo que estava entrando na garagem. O motorista parou o veículo para poder descer a esposa, que é cadeirante. E nesse ínterim, a menina caiu e ficou viva, conseguiram levá-la para um hospital, enfim. A mãe trancada no apartamento ainda, ao se sentir pressionada, enfim, depois de muitas tentativas da polícia, ela ateou fogo na cortina do apartamento. Aí arrombaram a casa e ela se atirou também, né? Só que ela tá mal. Dona Magda, a senhora lembrou bem, casando o nosso programa de hoje com o de ontem, né? A gente ainda tentando se recuperar do que aconteceu com aquela família que confirmou sim o monóxido de carbono. Que é uma questão que não tem cheiro, porque às vezes o cheiro até um vizinho, isso já aconteceu, em idos tempos, dona Magda, se batia, se começava a sentir cheiro de gás, se procurava no prédio, se batia, olha, tá sentindo cheiro de gás. Exatamente. O macabro disso aí é que esse não dava cheiro. E essa menina, lógico que o caso é muito menos de polícia, é muito mais de psiquiatria, porque quem joga uma filha de 3 anos pela janela não pode ser analisado sobre as normalidades, né? Então, como a senhora foi muito feliz na sua narração, ela jogou a menina que por uma dessas coisas da vida vinha passando, e aí, mano, pegou no vidro, que não é uma coisa tão impactante, né? A gente vê o vidro amorteceu realmente a queda da menina, né? E ela ficou 5, 6 segundos desacordada e já acordou. E a mãe, eles ficaram quase 2 horas conversando com ela, temendo que ela fizesse o suicídio. Mas quando ela ateou o fogo, então, na cortina, aí poderia comprometer o prédio e teríamos morte. Aí eles invadiram e ela se jogou. E ela não teve o mesmo sucesso de ter um carro embaixo. Mas a questão ali, eu analiso a participação dela, né, como um caso psiquiátrico, né, dona Magda? Pois é, os vizinhos dizem que ela sempre foi uma pessoa normal. Exatamente. Né? Mas há pouco tempo também ela estava morando ali. Tanto que quando a gente analisa o currículo dela, é uma mulher formada, ela tem, né, diversas especializações, trabalhou até em questões de órgãos públicos, então... A primeira análise não parece uma pessoa que é perturbada de alguma forma, mas a mãe dela, depois de uma separação que ela teve, parece que o ex-marido, o namorado, ele não aceitava o final do relacionamento, ele se mudou do país, foi o único namorado que ela teve durante toda a sua vida. Ela também teve a filha, né? Ele é o pai da criança e ela passou por um momento muito difícil depois dessa separação, tanto que a mãe dela, ela foi procurada e já relatava que em certa oportunidade que ela percebeu que a filha não andava bem, foi quando durante uma visita, ela estava com a criança, né, no colo, conversando com a criança, e do nada ela começou a gritar a palavra Jesus, começou a falar frases complicadas, desconexas. A mãe dela tentou ela acalmar de alguma forma e parece que simplesmente ela voltou a sentar e continuou embalando a criança. Então ela já demonstra que tem, né, um problema psicológico forte, mas os vizinhos falam que estranharam muito porque da passagem do corredor, amigas, né, que da mãe da mulher que acabou se jogando da janela, descreviam ela como uma mulher muito simpática, muito feliz, elegante, que não tinha nenhum problema, cumprimentava todo mundo. Então o caso ser verificado o que aconteceu. Faltou uma informação, dona
Janela, que é muito importante para caracterizar que ela estaria em surto, é que nessas 2 horas que os bombeiros tentaram demovê-la e conversar com ela, ela perguntava pela minha filha, onde é que está minha filha? Ou seja, ela negava que teria feito o fato bem característico, é lógico que não é a nossa área, surto, é o direito, mas que ela estivesse em surto, por isso que se relaciona o comportamento dela. A criança estaria dormindo e foi jogada dormindo, enrolado nas cobertas, lá para baixo. Marne. Eu achei tão lamentável, tão triste isso, porque eu vi todas as imagens. As imagens estão correndo aí nas redes sociais e na televisão também. O carro, o vidro abaulado, né, pela pancada da criança. E o mais extraordinário, a criança bate, catapulta ao chão e ficou desmaiada tipo 3, 4 segundos. Isso dito pelo próprio motorista do carro. A criança se levanta e vem com os bracinhos abertos para... que pecado. Com os bracinhos abertos e tal. E aí mexeram na criança, a criança estava totalmente normal, levaram para o hospital, pronto-socorro. O médico de plantão fez o exame, a garota tinha apenas uma luxação, mas não tinha absolutamente nada. Aí é que eu digo que é Deus. Existe alguma explicação? Deus protege os bêbados e as criancinhas. E o que mais nos toca nessa situação... Tu é um lado bêbado, né? Não é a criancinha. O que mais nos toca nessa situação é a questão da vulnerabilidade dessas pessoas. E aí não é só as crianças, né? Porque as crianças estão muito vulneráveis aos adultos. E para essa menina vai ser chocante o dia que ela souber dessa história, que a própria mãe teve essa situação, né? Como é que ela vai lidar com isso? Mas também os velhos, né? Que são também pessoas que estão, às vezes, frágeis, vulneráveis a cuidadores, a familiares que tomam atitudes. Então, eu acho que é um fato, realmente, de uma pessoa que teve um surto, né? Mas eu acho que cabe uma reflexão do quanto nós estamos protegendo essas situações de vulneráveis, né? É isso que dói nessa situação, porque a criança não tem o que fazer, ela espera que o cuidador que a cuide tenha uma atitude maluca. Desculpe, eu tenho 2 colegas que não falaram, ainda não quero interromper, eu só quero jogar mais um elemento ainda. Essa semana nós fomos surpreendidos também por umas imagens de umas mulheres batendo numa criança de 6 meses. As crianças numa escola, numa creche, e 2 adultos batendo numa criança de 6 meses, quer dizer... Numa creche, né? Numa creche ainda, né? Que seriam especialistas, quer dizer, a anomalia está solta. Desculpa a interrupção. E aí dói, né, Ruschel, porque é uma situação em que a criança não pode verbalizar, não pode pedir ajuda. E a gente não sabe como é que vai interpretar dentro dela essa questão. Então isso é que dói a todos nós, né? A todos nós. Porque é o nosso futuro. Qualquer criança é o nosso futuro. Tem que se preocupar com as crianças e com os idosos. Falando nisso, Marne, como é que foi a cirurgia aí? Tudo o senhor está bem? Foi bem a cirurgia? O senhor é um estrovenga. O médico de Chicão é bom, né? O senhor é um estrovenga. O senhor não faz ideia que a dona Magda falou. Tudo eu, Shazam. Eu fiquei preocupadíssimo com o que ela falou, mas enfim. Marne, ele aproveitou que vocês estavam fora, vou dar uma... Né? Não foi a Magda que falou, não tem porquê. Ele é muito pudico, ele não fala coisa. Falando nisso, o senhor do... de preto, eu nunca vi o senhor e o Batman junto. Alguma coisa me diz que o senhsenhor... Hoje todo mundo também. Ele já me chama de Robin. É Robin. É o Robin. Quando chama de Robin... O Marcelo de Gravataí perguntou quem é o pontinho branco no centro da bancada. É claro, dona Magda Beatriz, a única que não está de preto, mas está maravilhosa. É mesmo, agora que eu olhei. Estamos todos de preto. Falando nisso, a jaqueta da dona Ana, invocada. Essa jaqueta é maravilhosa. Se ganhasse por ponto, eu vou dizer uma coisa. Eu pedi pra ela comprar uma igual pra mim, mas ela disse que essa aí era a única. Eu acho que não fala português. Não fala português. Não fala português? Ela tá sendo simpática. Não fala português. Eu vou começar a economizar hoje. O ano que vem eu consigo comprar um. Fiz um cursinho. Tá preocupado com a Receita Federal. Ela não tá... é ali na esquina, do Balaião, que nada, não é. Falando em Receita Federal, a rapaziada tá pé da vida, né? Qual delas? O pessoal do Sindifisco, da esfera federal, os sindicatos, os auditores fiscais federais estão indignados, porque tudo que sai do parlamento brasileiro agora é projeto para restringir a capacidade de investigação dos auditores fiscais. Gente, o negócio está escancarado. Primeiro, tiraram o COAF do Moro. Por que será? Agora não querem ser investigados pela Receita Federal. Como assim? Que bagunça é essa? Então se eu for da corte, se eu for parlamentar, se eu for familiar de parlamentar, eu não posso ser investigado pela Receita Federal? O que é isso? Que não deve, não teme. Qual é o problema que tem ser investigado pela Receita Federal?
Se você está declarando certinho, está com o patrimônio compatível com a sua atividade profissional, qual é o problema? a Receita Federal vai lhe dizer parabéns. Pronto, acabou. Agora, não quer ser investigado pela Receita Federal? Já não basta a lista VIP, que eu denunciei aqui, que ninguém desmentiu. A lista VIP é uma lista de autoridades e cabeças coroadas em Brasília que os dados fiscais não podem ser acessados pelos auditores fiscais. A Receita Federal não pode investigar essa turminha. São centenas de nomes envolvendo autoridades dos 3 poderes e familiares dos 3 poderes. Aí agora querem verbalizar isso, ou seja, transformar isso em lei. Querem criar uma limitação para os auditores fiscais. Que tal essa, Ruxo? A primeiro round nós ganhamos. A preocupação do Vitorino ela é importante e é válida, nós temos que ficar atentos. O primeiro round nós como sociedade ganhamos, né? Porque tinha que ser votado ontem a reforma administrativa, aquela famosa PEC 870, e essa dos auditores, a sociedade, nós conseguimos ganhar a primeira batalha por um acordo de liderança. Foi temporariamente suspensa essa alteração que queriam fazer de tirar os poderes dos auditores. Mas a gente tem que ficar muito atento, porque a matéria ainda vai à votação do Senado. Nós podemos levar um tombo a qualquer momento e a votação já é ligeiro, não dá nem para fazer articulação política. Na terça-feira já tem votação no Senado dessa matéria. E na reforma administrativa, dona Magda, essa PEC que a gente tinha tanto medo que poderia restabelecer 29 ministérios e algumas coisas, foi votado todas as matérias pendentes. Eu até notei o que era importante, coisa que a gente nem tinha se dado conta. Queriam fazer voltar o Ministério da Cultura, queriam fazer voltar o Ministério do Trabalho, tudo foi rejeitado. Né? A demarcação de terras também da FUNAI voltou para o Ministério da Justiça, o COAF, como já anunciamos, ficou na economia. Então, a famosa votação que se tinha medo que trancaria todo o governo, ela foi votada na Câmara por acordo de liderança e na terça-feira já é votado no Senado para o presidente poder sancionar a tempo antes do dia famoso 3 de junho. Puxa, e o interessante é que o grupo que apoia o presidente, eles estão tentando ver se no Senado se modifica essa questão do COAF, né? Tentando fazer com que o Senado vote diferente do que a Câmara votou, para que então venha a ficar realmente com o Sérgio Moro, o COAF. Entretanto, é uma situação delicada, porque em voltando essa matéria para a Câmara, volta toda a medida. Então, é um risco. Né? E pensando também, por outro lado, tentando ver o lado cheio do copo, a gente percebe o seguinte, que, na verdade, toda a Lava Jato funcionou com o COAF no Ministério da Economia. Então, sabendo que a gente tem ali o olho do ministro Paulo Guedes, sabendo que a gente tem o olho aí do ministro Moro, quem sabe, tudo bem. Mas o Moro fez um anúncio interessante hoje, está anunciando até final de julho mais 1.057 policiais federais, sendo que um terço deles vai ser para a área de investigação, em área contábil e financeira. Ou seja, vamos atacar os bandidos, né? Mesmo. Estão tirando de um lado e ele está se ajeitando do outro. Roubalheira, né? Mesmo. Marne, o Nilton Zambuja, grande Nilton Zambuja, um abraço. Nilton. Grande Nilton, mandou um abraço aqui, meu amigo, dizendo que, mandando um abraço para o Marne Barcelos, segundo ele, o mais competente gerente de rádio que ele teve a honra de trabalhar ao longo de décadas como jornalista. Ele disse que o Marne é anos-luz à frente de todos os demais gerentes de rádio. Marne. Eu só queria completar o que tu disse. Quase triplicou o número de funcionários quando o COAF foi para o Ministério da Justiça. Quase triplicou o número, o que a gente não sabe se vai... Porque às vezes tu não precisa dar uma ordem negativa ou simplesmente não fazer. Basta não dar equipe, porque uma matéria é complexa. Para tu fazer uma investigação, ao invés de fazerem 10, fazem 2... Ruxo, sabe o que eu acho que pode acontecer? Eu acho que com essa atitude dos nossos parlamentares, que a gente tinha tanta esperança por ser um parlamento novo, muitos deputados em primeiro mandato seguiram essa linha de tirar do Moro esse poder. Agora mesmo que o Moro vai se juntar com o Paulo Guedes, eles vão montar uma força-tarefa para ficar de olho e trabalhar em conjunto. Mari, tu ias responder o amigo que mandou o abraço. Não, o Nilton Zambuja é meu amigo há trocentos anos, né? Mas eu quero dizer o seguinte,
Não, é meu amigo, meu irmão. Não, eu tô vendo aqui. Parece o Roberto Carlos, meu amigo, meu irmão, camarada. Eu tô tendo que resgatar, porque você estava falando de uma coisa, eles continuaram falando de outra. Eu queria falar era do Paulo Guedes. Paulo Guedes deu uma entrevista interessante à revista Veja, que ainda não saiu, não está nas bancas, deve estar aí hoje. Tu já leu, mano? Mas eu me Não, mas a manchete A manchete, o Paulo Guedes diz o seguinte, atenção, Paulo Guedes falou em alto e bom som. Se não sair a reforma da Previdência, ele pede o chapéu. O presidente Bolsonaro disse, olha, o presidente falou, ninguém é obrigado a ficar comigo. Mas seria lamentável que o Paulo Guedes, aí, claro que ele usou essas palavras para dar um calor na história toda, porque se não sai a reforma da Previdência, as previsões são péssimas para o ano que vem, quando o governo, que já está falido, não poderá mandar mais dinheiro para os municípios, etc. Mas como é que chegamos a essa situação, dona Maria? Hein, Vitor? Como é que chegamos a isso? Na verdade, a ideia do Paulo Guedes é criar uma espécie de pressão, coisa e tal. Eu acho também, né? Só que eu acho que ele não se deu conta que as palavras dele não foram adequadas. O Bolsonaro respondeu do jeito Bolsonaro de ser. Pô, não quer ficar, não fica, vai embora. Gustavo, eu vou te fazer uma pergunta. Se te chamam para cumprir uma tarefa, para fazer uma coisa, tá? Que principalmente sabe-se que é isso, que é a reforma, tá? Aí tu não consegue fazer, porque ou não te deixa, ou não... Tu acha que tu ficaria numa saia justa do tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que foi nesse sentido que ele quis falar. Até pode ser, uma visão, mas assim, é que ele tem liderança, o Paulo Guedes condicionar a permanência dele à aprovação de uma lei que não é ele que aprova, é um negócio bem complicado. Quer dizer, ou ele abraçou o projeto Bolsonaro e resolveu cuidar das finanças do país, ou então, se não for do jeito que eu quero, pega a bola e vou embora. Então vai embora. Exterior, né? Vai embora. Ele é muito rico. Não, mas não é só por isso, né? É bem sintomático, né? Sim. A saída dele pro exterior. Aí é um negócio É do tipo assim, acabou o país. Vamos embora daqui. O Paulo Guedes já tem, né? Sim, os negócios mas volta pra lá, né? Ele mora lá. E ainda só sobre a matéria, na realidade, o Paulo Guedes, a revista não foi divulgada com a íntegra desta entrevista, mas ele até fala em certa oportunidade que se for aprovada uma reforminha, parece que essas foram as palavras, ele não quer ser associado, né, ao Paulo Guedes, que tem todo um projeto específico, com impactos e economia bem delimitados e explanou com uma certa tranquilidade a respeito desses números, daí aprovam um projeto, vamos colocar meia boca, ele vai ser associado, não vai ter impacto nenhum, então ele não quer ser associado a justamente um equívoco, uma falha de uma das reformas que é até colocada pelo presidente Jair Bolsonaro, é a reforma mãe. É através dessa reforma que o governo vai conseguir tranquilidade, vai ter um sucesso, e principalmente ele lembrou, porque ele estava em encontro, ele visitou pela primeira vez o Nordeste, depois de eleito, e ele disse que conta com o apoio dos políticos do Nordeste, dos 9 políticos, governadores que estavam presentes lá, de que conta com a participação deles para que as relações políticas favoreçam de alguma forma a aprovação dessa reforma, porque ele fala que é impossível continuar governando sem a reforma da Previdência acontecer. E até o secretário da Previdência, o Guedes, ele foi procurado, ele está em São Paulo, cumprindo uma agenda de eventos diversos, ele não quis falar sobre o assunto, mas o secretário da reforma da Previdência falou, foi o Rogério Marinho, e ele disse que o projeto da reforma deve ter um impacto fiscal significativo. E ele fala que essa é a questão que o Guedes não quer ser relacionada, porque se for aprovada com algumas situações e que não vai cooperar para a economia do país e sem um impacto fiscal significativo, eles não querem ser associados. No caso, o Paulo Guedes não quer ser associado. Ele falou que é importantíssimo também que uma medida provisória a que vai investigar as fraudes no pagamento do INSS, o benefício, que vai economizar cerca de 10 milhões ao governo, também é importantíssimo e vai entrar em pauta na semana que vem no Congresso. Dona Magda, só para que não fique mal e eu possa concluir, quando se teme a ida para o Ministério da Economia, não é por achar que não há honorabilidade no Guedes que comanda é questão de foco. Uma coisa é quem é ser ministro da Justiça, que está direcionado para a investigação, que tem funcionários direcionados para a investigação, e, por exemplo, o Guedes, que tem esse pepino da Previdência, tem que gerar uma economia preocupado com as questões do COAF. Então, ele finalmente tinha ido para o lugar certo, tinha triplicado a equipe e estava com um trabalho de muita eficácia. Então, o lamento é isso, não é de honorabilidade por estar sob o comando do Guedes ou estar sob o comando do Moro. Preste atenção agora no que eu vou dizer. Na verdade, eu vou fazer um alerta que a Prefeitura de Porto Alegre está fazendo sobre a dengue na nossa cidade. Porto Alegre já tem mais de 200 casos confirmados de dengue este ano. Desde março,
A prefeitura já pulverizou 44 regiões com inseticida contra o Aedes aegypti. O município está fazendo a sua parte. Agora, você precisa fazer a sua. Evite a água parada, não acumule lixo. Cuide também, por favor, da sua vizinhança. Porque tem algumas pessoas que não dão bola, outras não sabem. Lembre-se, você não está sozinho nesta briga. Precisamos da sua ajuda para virar este jogo. Confira mais informações no VT que vai passar agora. A Prefeitura de Porto Alegre alerta: a dengue pode matar. Os principais sintomas são febre, dor de cabeça, náusea e dores nas articulações. Se você apresentar 2 ou mais desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Desde março, já pulverizamos 44 regiões com inseticida. Precisamos virar esse jogo. Ampliamos o atendimento com a implantação de 4 postos abertos até às 22 horas, mais uma clínica da família, com médico, dentista, farmácia e exames. Baixe o aplicativo Eu Faço Boa e busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. É fácil e rápido. A nossa parte já estamos fazendo. Participe, elimine a água parada, não acumule lixo e mantenha limpas calhas e caixas d'água. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Escantofânio, quero te dizer que tu está sendo o comentário, muitos e-mails que tem aqui são para ti. Mas também tem um aqui do WhatsApp, do Sérgio Arruê, que manda um beijo grande, um abraço ao meu amigo e talentoso Escantofânio. Sabe quem é o Sérgio? Sei, o garçom. Um garçom maître. Isso. Ele está te mandando abraços e beijos. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Boa noite, dona Magda e bancada. Gostaria de ver o Chicão falar do mico que o Inter teria feito ao contratar o Guerreiro. Mordeu a língua. Abraço a todos. Marcos Strebe, de Porto Alegre. Não sei se é mico ou não. O Guerreiro acertou o pé, está fazendo gols, mas tem um problema na FIFA ainda que pode vir a acontecer, né? E o Internacional até agora, esse ano, não ganhou nada. Não participou da Copa Pato Donald lá na Flórida, quem ganhou foi o Flamengo. Campeonato Gaúcho, quem ganhou foi o Grêmio. Está ganhando partidas. O Internacional tá que nem aquele cara que entra em tudo que é festa, faz figuração, sai selfie, mas sempre sai sozinho da festa. Tipo o Vitorino, assim? É, mais ou menos. O Vitorino também sai, mas o Vitorino não escolhe muito, então ele sai acompanhado. Volta pro Guerreiro. Mas o Guerreiro, acho que ele está fazendo gols, mas isso não quer dizer que o Internacional vai ser campeão. Está sendo campeão de alguma coisa? Não sei. Olha aqui, ó, eu disse que muitos recados eram para ti, né? O Marcos Strebe também quer saber se existe atualmente no futebol brasileiro artilheiro melhor que o Paulo Guerreiro. Tá cheio aí. O futebol brasileiro é um futebol que tem artilheiros, é o futebol no mundo que tem mais artilheiros. Nós exportamos artilheiros. O Flamengo tem os 2 maiores artilheiros. O Gabigol, que o nome dele é um artilheiro. É o último artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tem Bruno Henrique, eu não sei porque não está na seleção brasileira. Palmeiras tem Dudu, o Corinthians tem artilheiro, o São Paulo tem, Santos tem. Isso, a coisa que mais tem é artilheiro. Artilheiro é uma coisa que é muito comum aqui. Agora o fim de semana vai ser mais fashion e triste. Por quê? O Grande Prêmio da Fórmula 1 mais antigo, mais glamouroso em Monte Carlo. Monte Carlo é um grande prêmio que ele tem tanta importância na Fórmula 1 que a curva que a Grace Kelly morreu ao chegar em Monte Carlo é visitada pelos pilotos no armap dos treinos, que é o Q1, Q2 e o Q3 que faz o grid. E o detalhe mais importante, que a morte de Nick Lauda, que trouxe toda essa comoção, tem uma influência no melhor piloto atual da Fórmula 1, que é o Lewis Hamilton, que é o atual campeão, que vai bater todos os recordes, tudo. Esse garoto, que já não é tão garoto agora, ele não foi lançado pelo Nick Lauda, mas quando ele estava no mercado, Nick Lauda, com aquele olhar de visão de Fórmula 1, pensou ele e trouxe para a Mercedes. Por que o Nick Lauda é o presidente, foi presidente honorário até morrer da Mercedes? O que seria presidente honorário? Todos os lançamentos da Mercedes no mundo, nas principais capitais, tinha a presença de Nick Lauda. A Mercedes usa sempre um presidente executivo e um estilo rainha da Inglaterra. No caso, foi Nick Lauda. Então é uma corrida interessante ver nas ruas de Mônaco.
e onde um amigo nosso que é gaúcho, tem que ter muito orgulho, até um gaúcho que é mecenas aqui em Porto Alegre, o Alexandre Grandelli, que é uma pessoa que só faz o bem para a comunidade, doações, ele e a sua esposa, a Noninha Teixeira. Veja só, o Alexandre Grandelli tem o iate mais bonito de Mônaco. Olha, tu tem o iate mais bonito ali na Marina da Conga, tudo bem. Punta del Este, até concordo. Jurerê, vai. Mas Monte Carlo... Monte Carlo é difícil, porque ali tem os iates dos russos. E é um deles, né? É um deles. E esse iate, Magda, um amigo meu, que é até teu amigo, que já esteve num brinde lá nesse iate, num happy hour, ele fica iluminado a noite toda na Baía de Monte Carlo. Então, uma das coisas que é bacana, nós gaúchos temos o iate mais legal que vai ser Sérgio do Grande Chicão, parabéns ao seu Grandene e coisa e tal. O Monte Carlo realmente é maravilhosa, é linda, mas o grande prêmio é uma chinelagem. É uma corridinha de kart, porque é tudo apertadinho. Mas é tudo apertadinho. É os carrinhos, o carro de Fórmula 1 que acelera em 2, 3 segundos, vai a 100 km por hora. Os carrinhos andam ali, parece uma corridinha de kart. Se fizer uma corridinha de kart, os kartistas chegam mais rápido. Eu só gostaria de uma palavrinha. Nós que somos... Nunca a Fórmula 1 vai abrir mão de Monte Carlo. Olha, nós que somos simples mortais, nós não temos a mínima ideia do que é um cara milionário. O que é uma personalidade com dinheiro. Pessoa que tem dinheiro mesmo. Não é ter 20 milhões, 50 milhões, vai ter 3 bilhões de dólares, né? Tem isso na conta, 1 bilhão de dólares. Não tem, as pessoas não têm ideia. Quando você entra numa casa de um cidadão desse, eu já entrei em São Paulo, pelo menos entrei, consegui entrar. Aí aqueles quadros maravilhosos, vê um Picasso, vê um Botticelli, vê isso, vê aquilo ali, sabe, vê aqueles quadros, sabe que são reais, então, ali, vê quadros. Tudo chocou de ver o Picasso. E aí eu fico pensando, né, que a gente fica lutando, como nós somos heróis, para conseguir sobreviver no mundo, e outras pessoas que são super inteligentes, que tiveram na sua vida competência e sorte, e tem um dinheiro que vocês não imaginam. Como disse o Chicão Topo, morar em Monte Carlo, quanto é que custa um apartamento em Monte Carlo? Arne, então tu tá me dando uma deixa para eu trazer que cresceu a desigualdade de renda no nosso país. Olha aí. Segundo o estudo de setembro de 2015 até hoje, aumentou a desigualdade e ela cresce em disparada há 3 anos. Atinge, desde 2012, o maior pico esse ano de 2019. Em 7 anos, a renda acumulada pelas pessoas mais ricas aumentou 8,5%, enquanto a renda dos mais pobres caiu 14%. Então, são números assustadores, né? E isso acaba afetando também a economia de modo geral. E tem um dado interessante que foi divulgado pelo IBGE também. Isso aí. O funcionalismo público teve ganho na média salarial nesses anos de crise. A iniciativa privada, a média salarial caiu. Caiu 12% em relação à inflação, enquanto que o funcionalismo público teve ganho real de salário, ou seja, o funcionalismo público consegue avançar acima da inflação, aumenta a desigualdade. Você estava falando de carro, concluir? Só para a gente concluir, aí é que nós percebemos assim, ó, o que vai ajudar a gente movimentar essa igualdade, ou seja, tirar essas pessoas de tanta desigualdade. É uma questão estrutural. Começa pela educação. Por isso que essas reformas, por isso que o nosso país demanda, de fato, reformas, que a gente vai ter que ter paciência, porque ao longo do tempo é que a gente vai conseguir resolver questões estruturais. E a reforma daquela tributária que você ficou me vendendo ontem, eu comecei a ler hoje. Eu também. Não é bem assim. Deixa eu falar da IPTC. Vamos falar segunda-feira. Sim. Posso falar do IPTC? Do IPTC? Obrigada. Se é para xingar, tô dentro. Que bom que vocês estão me dando oportunidade de falar. Isso. A IPTC disse que vai responder todos os apontamentos trazidos no programa de quarta-feira passada, tá? Lembra que eles mandaram uma correspondência, nós lemos aqui, mesmo assim fizeram outros questionamentos. Então, diz que até segunda-feira eles vão responder sobre a ciclovia da Nilo. Isso foi enviado para a nossa produção pela Vanessa. Mas agora, nós acabamos de receber também enviado pela nossa produção uma retificação, uma correção sobre
o documento que nós recebemos na semana passada. No programa de quarta, os apresentadores leram a mensagem do nosso diretor-presidente, Fábio Berwanger. Juliano é diretor-presidente mesmo, e não mais diretor das operações, como a Magda repetiu. E surgiram várias novas indagações sobre a ciclovia Danilo, que já era o assunto da mensagem. A IPTC quer apenas informar que estamos providenciando as respostas para cada uma das consultas e que elas serão enviadas na segunda-feira. Quem assina é o Gustavo Roth, da IPTC, que é o jornalista, é o coordenador da comunicação social. Então, eu vou falar para ti que está ruim a coordenação, porque o papel está aqui na minha mão e está assinado pelo diretor de operações. Não está assinado pelo presidente. Eu ia criar um cargo que eu... Não, até pode ser presidente, mas eu insisti porque estava escrito aqui no papel. Estava no papel. Diretor de operações. Pode ser que tenha o papel seja velho. E eu falei, possivelmente. Por isso mesmo, tu falaste e eu te corrigi. Mas eu te corrigi por quê? Porque eu tenho um papel enviado pela Coordenação de Comunicação Social da IPTC que diz isso. Está comigo. Então não fui eu que falei errado. Mas ali a data da emissão. Eu corrigi porque o doutor Fábio Juliano tem orgulho de dizer que eu te contradisse por quê? Porque eu sei ler, está escrito no documento que a Coordenação de Comunicação mandou. Diretor de operações. Eu li por isso. E outra coisa, né? Mas qual é o interesse que tu tem em trocar o nome de Rafael para Gustavo? Não, mas é que a assessoria de imprensa é assim, eles têm que justificar que eles têm trabalho. Mas confundiram as folhas, então. Ana? Vamos às manifestações, porque a gente lê todo tipo de manifestação que chega através do nosso WhatsApp, nosso Facebook, nosso Instagram. Você nos encontra em todas as redes sociais. Muitas pessoas falando que o Chicão está muito bonito hoje. Parece que seus olhos, a beleza dos seus olhos foram ressaltadas. É porque ele não vende óculos, o olho dele é bonito. Eu tô fazendo o estilo Jorge Armani. Jorge Armani, um cabelo branco, um pouco ralo, careca branco, sabe? Muito chique, muito fashion. Estilo achismo. Aliás, Jorge Armando mesmo. Mas isso aqui, dona Magda Paz, isso aqui virou o quê? É a história da bancada, o esgoto. Mas hoje tem audiência aí. Tem audiência que lá em cima já estão me buzinando aqui, desde o começo do programa. Boa noite, bancada. Aqui em casa, todos nós estamos assistindo você todos os dias. Gostamos muito de todos vocês. Meu pai pede para dizer que gosta muito do Chicão por ele ser autêntico e fashion. Beijos para todos. A Elisa de Alvorada. Também todos de preto, parece que vocês estão combinando. É a Regina Quintas que fala também, desejar um feliz aniversário, porque amanhã a amiga dela do coração está de aniversário, a Tânia Maria dos Santos, e ela mora em Parque da Matriz, em Cachoeirinha, e gosta muito da gente. Elas assistem juntas o programa, então um abraço e um feliz aniversário antecipado. Boa noite, bancada linda. Vocês poderiam comentar sobre a prefeitura retirar casinhas de cachorro comunitária das ruas? A Ilmara de Canoas fala sobre o tema, ela gostaria de saber mais, e principalmente as pessoas aqui falam bastante a respeito da morte no Chile, porque algumas pessoas vão viajar para lá. Mas a gente lembra que foi através de um aplicativo, que foi um local alugado, não foi um hotel. Então as pessoas podem ficar calmas, porque se você reservou, porque qual é o hotel? Me falem um hotel, eu quero saber. Não é um hotel, é uma casa que foi locada através do aplicativo. Que foi locado. Talvez a contribuição que a gente possa dar para eles é que a casa ela tem que ter um certificado com cores diferentes. Foi revisada, não foi revisada há tanto tempo, tem risco, não tem risco. Então, há uma graduação. No Chile foi. Essa informação, estou dando de lá. Não é daqui, a informação é no Chile. Até me surpreendeu, nem sabia que tinha isso. Então, este imóvel não tinha esse certificado, né? Talvez seja uma evolução que se crie, seja exatamente que casa alugada tenha que ter obrigatoriamente passado por uma revisão e ganhar um grau perdoe a redundância, grau de graduação, né? Sim. Mas eu quis dizer uma mensuração de graduação. Na verdade, de segurança. Possa avaliar. Exatamente. Magda, boa noite. Só tenho conseguido assistir a segunda edição do programa e não vi em nenhum momento falarem ou comentarem do Prêmio Camões. Realmente, ninguém comentou aqui, porque no dia que saiu o nome do Chico Buarque, o Marne não estava. E aí, achei que ninguém mais ia querer falar. Então, ela diz que é um prêmio tão importante recebido pelo compositor, dramaturgo, ator, etc., Chico Buarque. Se possível, eu gostaria que passasse a palavra ao inteligente Marne, viu como eu fiz bem quando eu omiti, e ele dirá da importância deste título para o nosso Brasil. Já tão destruído intelectualmente. Obrigada. Quem poderia ser tão elegante assim? A dona Lídice Fonseca. Isso, a dona Lídice, olha, eu li uns 2 livros, o
Estorvo, né? Um dos livros que eu li do Chico Buarque de Holanda, não achei um livro tão interessante. Óbvio, né? Claro que cada um tem um jeito de gostar ou não gostar do livro, mas, em realidade, ele recebe esse prêmio, que é o maior prêmio da língua portuguesa, né? O prêmio Camões. Angolanos receberam, moçambicanos receberam, todos os países que compõem a Palopes, que são os países de língua portuguesa. E o Chico Buarque de Holanda é uma expressão brasileira. Eu gosto mais do Chico Buarque, nós já falamos, inclusive, isso aqui, do Chico Buarque como compositor. Eu também gosto porque as citações, no anúncio do prêmio, eles falaram muito tudo. Nas letras das músicas. As letras das músicas. Eu concordo que a obra literária do Chico é de ruim a medíocre, mas as músicas são geniais. E na citação, porque quando eles citam lá quem ganhou e por que ganhou, foi citada lá letras de músicas, algumas delas maravilhosas e geniais. Não, como músico, o Chico é genial, ele não pode abrir a boca. Agora eu estava vendo uma imagem do Chico, bateu o cupim. Bateu o cupim. Não, bateu o cupim, é a cachaça mesmo. É mesmo? Ele bebe muito. 71, 72. Não, 74. O Eduardo 74, ele é contemporâneo do Roberto Vitorino. Mas podemos olhar, podemos... não, eu sei por causa do festival de cinema. Agora com o Vitorino era um pouquinho depois, ele é Caetano. O Roberto Fica, depois sobra pra ti. E eu tô inteirinho legal, olha o Roberto tá aparentando os 80 anos. Mesma idade. 78. Roberto Carlos? 78 anos, Roberto. Mas é que o Roberto, que eu gosto muito, muito, meu amigo querido, eu adoro ele, mas assim, ó, ele também não se ajuda, né? Ele fez uma coisa naquele cabelo dele, e ele que corta a franja dele, não pode ser uma pessoa. Ele é compositor e cantor, quem corta a franja é cabeleireiro. Ele pega assim, pá, e corta a franja dele. Que o Bob Charles não quer mudar a figura dele. Agora, por que o senhor ridiculariza o Roberto Carlos? Eu não entendo o senhor. Porque ele tem ciúmes das composições. Internacional, Bob. Não, mas o senhor fica ridicularizando, ele falando dele determinadas coisas pessoais dele. Eu não entendo o senhor. Ele tá numa fase de reintegração, coisa e tal. Mentira, ele estava te conversando. Seu Mário estava correto, 74 anos. Gente, nem tudo tem uma explicação. 74, eu acho. Chico Buarque. Pelo menos porque ele tem um estilo magro. Ele é lindo, né? Um cara boa. Aquele não precisava de mais nada, só aquele olho verde dele. Não precisava de mais nada. Daqui pra baixo, daqui pra cima, não precisa. A bancada tá solta hoje na sexta-feira. Não, a propósito de bancada tá solta. O pontinho branco tá aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Nem sempre as coisas precisam ter um motivo. É somente uma coincidência, Verônica. Por que só tu está de branco? Porque eu me vesti assim e eles se vestiram assim. Ninguém se combina. Não tem motivo, é porque sim. Vou convidar todos, tem um convite especial a fazer que chama Festa na Rua. É uma tradicional festa judaica, já está na 32ª edição, promovida pela Organização Sionista do Rio Grande do Sul, com o apoio da Federação Israelita do Rio Grande do Sul e demais entidades judaicas da capital. Celebra os 71 anos da independência do Estado de Israel, nesse dia 26 de maio, nesse próximo domingo, na rua João Teles, entre a Henrique Dias e a Avenida Oswaldo Aranha, das 10 horas da manhã até as 17 horas, 5 da tarde. E nesse local vai estar o projeto Fios que Aquecem, e terá um ponto de arrecadação de doações que elas precisam muito de lãs. Então, todo mundo que puder contribuir vai ser super bem-vindo. E aí fica esse convite especial para esse domingo. A todos. Mas, dona Magda, pois não, senhor. Foi uma coisa interessante. Hoje, de tarde, eu fiz, junto com um amigo meu, empresário, um trotoar num mercado que eu operei durante muitos anos, que é o mercado de automóvel. E fui visitar algumas revendas que eu participei da minha vida ali, está no meu livro. E falei com dois empresários em especial, o Carlos Brits e o Jefferson Fristenau. E o Jefferson me disse uma coisa que eu achei interessante. Um dado até para... Eu acho que até a nossa querida Ana Guiar pode até elencar. Se cada 10 jovens hoje, 7 não querem saber dirigir. Não querem saber tirar carteira. O automóvel não é mais sonho de consumo das pessoas. É uma realidade isso. E no futuro, o automóvel, como a gente vê, comprar numa revenda, ter um carro particular, não vai mais existir. O carro vai ser compartilhado. A Europa já está fazendo isso esse já tipo. Tem muito. Em parques elétricos. Com as montadoras, que tu tira que nem bicicleta. E um detalhe que o Jefferson achou, que eu achei uma brincadeira, mas é uma brincadeira de verdade. Isso aí, Ruxa, é legal. Que tinha uma época que o carro ganhava mulher, né?
tinha Popular, Maria Gasolina, aquele papo todo. Hoje o carro não faz mais sucesso nenhum, como né? Nada. Hoje é fashion, tudo de aplicativo até no lugar. Não, comenta. Achei interessante. Comenta porque ele está falando contigo. Porque mudou, na verdade, a sociedade. Antes se ia com o veículo e, por exemplo, se a operação não tivesse sido resolvida dentro da festa, ao dar a carona, tu resolvia fora da festa. Tinha uma chance. Resolvia fora da festa com o veículo que tu tinha. É verdade. E hoje ninguém mais vai com o seu carro próprio. Ninguém mais vai a fila, as festas ficam trancadas. Proibição da bebida. Com a proibição da bebida. Isso. Então isso é uma mudança sociológica. Mudou o comportamento e realmente o automóvel hoje, olha, tu vai ter um carro, se tu não pode ir nas festas, se tu não pode ir no churrasco, tu vai investir o dinheiro, tu vai botar 150 mil reais num carro. Tu tá correto nessa análise. Ele analisou uma outra coisa, que agora as montadoras estão já vendo, o grande nicho de mercado é vender carro para aplicativo. É os carros mais baratos, porque os carros mais caros não estão mais comprando. Porque o cara rico, milionário, ou ele tem uma Ferrari para andar no fim de semana, ou ele anda de aplicativo todo dia. Exato. É que a gente também tem que colocar um fator econômico importante, que é a inserção da mulher no mercado de trabalho também possibilitou que elas tivessem os seus automóveis ou tivessem também condições melhores para ocupar esses espaços. Então, o que antes era sinônimo de status, fica aquele, além de careta, parece um pouco... Utilidade. Eu acho que não está deixando de vender. Eu concordo com a Ana. Na verdade, a visão que está se tendo do automóvel é que é uma utilidade doméstica. País de primeiro mundo sempre viu o automóvel como uma utilidade doméstica, a praticidade. E isso que a Ana está falando é o seguinte, olha, as mulheres estão tendo acesso, trabalhando, crescendo, se desenvolvendo. Comprando o seu próprio carro. Comprando seu próprio carro, né? Então, assim, esse negócio de que o carro vai desaparecer, que vai não sei o que vai ser só aplicativo, não vai não. Não, mas vai ser de uma outra forma o automóvel no futuro. É que na realidade... Uma utilidade doméstica, como a Ana falou. E na Europa dá muito certo esse sistema, porque lá os seguros são muito altos, a manutenção dos carros também é um pouco complicada, e principalmente para os jovens que moram geralmente, dividem apartamentos, dificilmente os edifícios têm garagem. Então as pessoas têm que deixar na rua. Então o que acontece? Esses aplicativos, a gente fala, é o aplicativo de alugar um carro. É muito simples. Tu tem um cartãozinho, é como alugar uma bicicleta. Tu coloca e tu pode estacionar em qualquer lugar que depois passa no final do dia e estaciona todos nas centrais. É como uma bicicleta, é muito fácil. Não obstante, também eles têm um sistema de transporte urbano muito avançado. Maravilhoso. Pô, Londres, Londres. Você não precisa de... O metrô de Londres, eu concordo, o de Nova York é o maior, mas o melhor para mim é o de Londres. Não, e a gente fez, desculpa, mas o tema é muito bom, muito atualíssimo, né? Se tu pega primeiro, um seguro de um carro bom desse está 4, 5 mil reais. Mais ou menos. Tu vai para o IPVA, mesma coisa, 3, 4 mil, 4, 5 mil. E aí tu vai na festa, se tu vai deixar no guardador, tu paga 30 reais para deixar o carro. Se tu vai fazer o custo do automóvel, e aí tu pega um aplicativo por 20 reais, te leva, olha, 20 reais quando é muito longe. Quando é longe. É o horário de é mais barato que o estacionamento. Completamente. Um carro legal, 80 mil, daqui a um ano tu vende por 50. E a perda financeira realmente, isso é uma mudança de cultura. Deixa eu ler isso aqui, ó, Chicão, ainda já que tu estás com a palavra. O nosso telespectador Fernando Luz diz assim, ó: fiquei chateado quando em um dos programas o Chicão chamou lá do posto da bancada de Série B. Eu também. No Atualidades Pampas, todos são Série A, 2A++. E que a famosa geração nada a ver, que o Chicão tanto cita, é a geração que cria e aprimora diversas tecnologias que muito provavelmente ele utiliza, como, por exemplo, aplicativos do seu smartphone que ele fica grudado durante todo o programa. Quer dizer, aí tem um... Não foi essa geraçãozinha, é a geração do Steve Jobs, que está mais para minha geração que os nerds na rua. Aí. Abraços a todos, e especialmente o Chicão, o nosso Charlie Sheen dos Pampas. Espero que sem doenças e problemas com drogas, kkk. PS, beijo para a Roberta. Chicão está certo quando falou do namorado da Roberta e tal. Eu não vou ler. Eu me recuso, porque eu achei isso a coisa mais desagradável que eles fizeram. Mas autorizado pela Roberta. Pedro é meu amigo. Não fui autorizado? Há mais de 20 anos. Jamais eu sentada aqui vou deixar falarem mal do Pedro. Começa que ele não é o Pedro, ele é o meu Pedro. O Pedro dela é para outras coisas. Mas é dele ou dela? Ele tem um codinome agora, é meu Pedro. Ele é o meu Pedro. Dona Magda, eu imagino a cena do presidente Bolsonaro condenado, vai ter que pagar 10 mil reais
Para Maria do Rosário. 15 dias, ele tem um prazo de 15 dias para depositar a graninha para a deputada. Tem que publicar num jornal de grande circulação, que não vai ser Folha de São Paulo, claro. Jornal de grande circulação, um pedido de desculpas. E vai ter que colocar nesse mesmo pedido de desculpas nas redes sociais. Ele vai ter que fazer tudo isso por determinação judicial. É uma humilhação. Ele vai ter que fazer isso, né? Ele deu azar de cair na mão de juízes absolutamente ideólogos, né? Porque isso é humilhação. Se for multado, vai ter que pagar 10 mil, 30 mil, paga e encerra o assunto. Mas aí tem que não sei o quê. Mostrou que a decisão foi uma decisão muito mais ideológica do que outra coisa. Dona Magda, a matéria... Mas dentro da lei. A matéria eu tenho aqui, ela passou... Essa aí, vamos lá, tem essa matéria lá. Ela foi julgada pela doutora juíza Tatiana, 18ª Vara Civil de Brasília, foi em segunda instância pelo STJ, foi em terceira instância pelo STF. Ela teve decisão nas 3 instâncias. Na matéria civil, como disse o Mário, foi condenado em R$10 mil. Na matéria criminal, está suspenso porque ele, na condição de presidente do país, não pode ser processado. No dia que ele deixar o governo, a matéria continuará, então, no STF sobre essa questão. O senhor vê ideologia. Xingou a Maria do Rosário, hein? Imagina. Imagina. É aquilo que eu falei, o aparelhamento da máquina provoca essas aberrações. Olha aqui, ontem no debate acerca da razão. E isso um presidente que foi cuspido em plenário e esse carinha de e foi esfaqueado durante a campanha. E ele vai ter que indenizar uma deputada de comportamento absolutamente histriônico. E que notadamente forçou a discussão. A imagem mostrou, ela passou e xingou ele e não respondeu. Ela força tudo. E aí virou... Ontem, no debate acerca da criminalização da homofobia, às 2 horas e 22 minutos e 54 segundos do vídeo do Facebook, tem este tempo porque a contagem começa no Pampa Debates. A Ana afirmou que as igrejas podem pregar que homossexualidade é doença, merece ser perseguido, merecem apanhar, morrer e que estão isentos do crime se o fizerem nas igrejas. O vídeo comprova. Isto não é verdade. Nas igrejas cristãs apenas não se prega o ato homossexual por questão de fé. Assim como um judeu não come carne de porco, por exemplo. Mas nunca se orienta ódio ou não conviver com a pessoa. Pelo contrário, todos devem ser amados. Não confunda ato dentro de uma fé com ódio à pessoa. Grato, Daniel Ferreira de Canoas. Daniel Ferreira, eu acho que o senhor só deve prestar um pouco mais de atenção porque eu não me referi à sua religião, assim como não me referi a nenhuma religião específica. Disse que dentro de algumas religiões se prega esse tipo de discurso. Eu confesso que as pessoas acho que associaram as suas religiões. Eu não estou falando do judaísmo. Tira a carapuça. Não estou falando de nenhuma religião. Eu não especifiquei justamente porque eu sei que em certa oportunidade um local ele foi denunciado porque o pastor até depois foi retirado dessa igreja. Não sei nem se era o pastor. Confesso que é uma religião nova, dessas modernas, que pregam o discurso de segregação. Ele foi denunciado, retirado da instituição a qual ele respondia, justamente porque ele tinha esse discurso. Então, acho que não dá para associar. Eu não estou falando de nenhuma religião específica, estou dizendo que acontece em algumas situações em que religiões pregam esse discurso, e eu já presenciei tal fato, então não digo que é A, B ou C. Na realidade, né? Então, eu acho que o senhor o senhor está vestindo o chapéu porque na sua religião não prega, mas em outras prega. Alzira Deber diz o seguinte: hoje a ala masculina que está arrasando. Uau, parabéns, muita elegância junto. Mas falando de um assunto curioso, está circulando na internet que os caminhoneiros irão parar dia 29 de maio. Será fake news, mas isso não é verdade. Toda semana tem caminhoneiro tomara, parando. diz ela. Não, mas não é, tá? Não é, dona Alzira. Abraços a todos e um ótimo final de semana. Eu posso me desonerar com os nossos telespectadores? Fique tranquilo, vai à vontade. Muito obrigado. Hoje foi sessão, tivemos sessão, o doutor Vitorino estava presente, também sessão do órgão da OAB, e aí o quadro funcional nos homenageou com suas convivas lá conosco, e eu quero anotar aqui 4 funcionários do apoio que dão sustentação para nós: a dona Magda Eilert, dona Doralina Fortes, Liduína Silva e Ana Maria Vargas. Esse pessoal querido que nos dá todo o apoio lá na OAB, funcionários, aí tem funcionários aqui nessa lista aqui de mais de 20 anos de casa, o meu muito obrigado, e sigam conosco, que nos assistem todos os dias, eles me contam e discutiram comigo, programa da semana passada, programa de ontem, me xingo também. Pois eu, ajoelhada em grãos de milho, peço desculpas na manifestação que eu fiz
quando do Ladies Day do Jockey Club. Eu elogiei 2 pessoas, porque efetivamente foram muito competentes, muito carinhosas, enfim, e eu errei o nome de uma delas. Não tem coisa pior para se fazer do que errar o nome de uma pessoa. É um erro gravíssimo, na minha opinião. Que são o Humberto, que eu já falei certo, ele é segurança do Jockey Club, da presidência, e a Liane foi quem me recebeu, quem esteve comigo todo o tempo, ela que é secretária. Então, os elogios se mantêm, só desculpe o engano no erro. Marta, também, Polônia. só rapidamente para não atrapalhar, porque os abraços também, um abraço para Silvana Fedato e para as filhas Renata e Júlia, que estão na nossa audiência, e também para Zirlei e o Zé Carlos, amigos do Marcelo aqui do áudio, pediram um abraço, adoram a bancada, e também para o senhor Antônio, que participa. E só para esclarecer, algumas pessoas, gente, eu não estou falando de uma religião específica, por favor, entendam. Não, mas eles ouvem o que eles querem, que as Ana. pessoas Tu vai passar 15 dias dizendo isso e eles vão continuar. Muito. Bem-vinda ao time, então, dona. Dona Magda, eu tenho um livro aqui que eu adoro, de vez em quando eu releio esse livro, do Cícero. Cícero foi um grande escritor. Romano, há 2000 anos atrás, escreveu esse livro sobre como saber envelhecer. E lendo esse livro, você vai notar que as coisas não mudaram. Fala aqui de um autor, um senhor já idoso, escreveu um livro, né? Um livro que ficou muito famoso após esse ato. E os filhos quiseram tirar a fortuna dele, o dinheiro dele, alegando que ele não tinha mais condições de gerir aquele patrimônio. Sim. Aí ele vai ele vai perante os juízes da corte, daquele local lá em Roma, e pergunta: vocês acham que se eu estivesse senil, eu poderia escrever esse livro? É verdade. Aí o juiz disse: não. O senhor está absolvido. Absolveram imediatamente e ele continuou a ser o gestor dos seus bens. Cícero, Saber Envelhecer e a Arte da Amizade. É um livro facílimo de ler, embora tenha sido escrito há 2000 anos. Então falou romano, com certeza romano. Um livro pequeno, quase um opúsculo, aí com meia dúzia de páginas, 50, 80 páginas, que você vai ler e gosta. Claro que são termos muito antigos, né? Muito antigos, Saber Envelhecer. Mas é importante que as pessoas leiam para estabelecer um paradoxo com os tempos atuais, que as coisas não mudaram. Que os velhos continuam sendo, por muitas pessoas, defenestrados e prestigiados pelas pessoas inteligentes. Por quê? Quando você chega a determinada idade, a doutora Roberta me disse dias atrás, a vantagem, estava comentando comigo, nós estávamos conversando ali na coxinha, uma conversa de coxinha, dizendo, é de coxinha que se diz, é de coxinha, no teatro se diz de coxinha. Então, na conversa de coxinha, ela está dizendo o seguinte, a vantagem, essa é a vantagem do ser velho. Você já viveu, além de você aprender, você compartilhou, você viveu. Então, esse livro Saber Envelhecer é da nossa LPM, né? Nossa gaúcho. É o pocketbook. Isso, de gaúcho. Tu está sendo, na verdade, muito elegante, sendo humilde, porque o que eu estava falando eu estava elogiando o Marne, no sentido de que ele mergulha muitas vezes em assuntos densos, vastos, e ele sabe exatamente buscar pontos onde ele consegue compilar os pontos mais importantes. E isso só quem tem tempo e sabedoria para ter condições de avançar nesses assuntos. Era isso que eu estava dizendo. E também a gente estava conversando, né, já que estávamos falando aqui agora há pouco de religiões, a gente estava falando sobre a questão de que no judaísmo se respeita muito a questão do tempo e do velho, em razão de que uma pessoa, quando tem idade, consciente ou não, ela é mais sábia do que todos. E é uma deferência a gente respeitar muito uma pessoa quando ela tem tempo de vida. Não importa se ela tem consciência que ela é mais sábia. Só isso já traz uma questão assim de muito respeito à vida, né? Porque as pessoas precisam se dar conta da importância da raiz. E o velho, o tempo, faz com que a gente tenha essa noção de raiz. Né? Então, isso que nós estávamos conversando, né? E o Marne foi gentil em não dizer o quanto... Mas eu vou completar, Roberto, com uma coisa que o Marne falou. O Brasil, na minha avaliação, vai ser uma coisa muito pessoal. Eu acho que é o país que mais ideologiza o velho e curte o velho. É o lugar onde mais o velho ganha a mulher bonita é no Brasil.
Só fala em causa Mais que na própria. Europa, eu conheci toda a Europa, Não Estados consegue. Unidos e América do Sul. Aqui tu vê um cara, um coroa Então, de eu tô alto, 70 eu e não poucos consigo anos, Então, ninguém. tu com uma sabe gata de que... 25. Não, que a gente estava... É raro Um por nos Estados vez, Unidos. gente. Todos juntos não. Não, que a eu gente- tô a mulher fora, não gosta de cara consigo velho aqui. ninguém. Peraí que a Roberta ia falar. Não, é uma velho, curiosidade que às vezes as pessoas não sabem, mas, por exemplo, na Torá existe uma menção de que todo o judeu, se seguir essa lei, ele deve se levantar ao entrar um velho no recinto. Uma pessoa mais velha no recinto, a pessoa que está deve se levantar. Quer dizer, é um ato de deferência, né? Então nós estamos tratando mais nesse sentido. Agora, da questão de afeto, amor, paixão, aí é outra... Mas sabe por quê, Roberta? Porque o Brasil, não, isso é uma coisa que é científica. Não adianta. Eu quero falar uma coisa séria. Não tem como. Não, aí eu tenho que Vitorino interrompe aquele tudo. espírito de porco aqui, o único jeito. O Brasil é um dos países que tem mais separações de maridos e mulheres. Interessante. E um número incrível de casamentos. E um Não faz número incrível sentido. de casamento. E a criança, depois que fica mais velha, a mulher, ela vê muito a garota, no homem mais velho, uma relação com o pai que ela não teve. Isso acontece muito no Brasil, muito. Tem muita mulher que ama um cara mais velho porque pensa, ela faz um paralelo com o pai. Mas não é. Não é, mas o cara tá com a mulher. O que importa é Maquiavel dizia o cara ficar com a mulher. Dona Magda, sabe? Mas só como é que quero- o senhor é explica que o senhor Rússio está nessa secura Não, o seu toda? Lúcio sabe que tá bom, assim, ele tá na procura eterna, e um dia ele vai encontrar. Dona ele vai Magda, banco deu, de deu, banco. Chicão. Como Deu. nós temos um público de uma idade, de uma meia-idade muito grande, né, em números. Bem representativo. Bem representativo, eu quero, para não deixar ninguém em pânico. No Brasil, ninguém interdita ninguém sem um laudo médico e um conjunto de provas que demonstre a falta de condição do velho. Porque senão nós vamos achar que basta um filho se reunir e que ele consegue interditar um pai. Um pai lúcido tem que remar para ser interditado. Falando em casamento, eu estava falando de casar, de gostar, de não gostar. Pois uma empresária de Minas Gerais está nos preparativos finais para o seu casamento. Seu casamento vai acontecer agora no próximo domingo, dia 26. Ela tem 38 anos, chama Jussara Dutra Couto. E ela vai entrar na igreja vestida de branco e depois fará uma bela recepção para os mais de 100 convidados que já estão confirmados para a cerimônia. Até aí não tem... Olha que bonita que ela é. E aí está a noiva, tá? Até aí eu não contei nada de diferente para vocês. O detalhe é que ela é uma empresária deste ramo, do ramo de cerimoniais, criou uma empresa que diz Eu Comigo Evento, especializada em casamentos solos. Ela vai casar com ela. Como assim? Assim como eu vou explicar. Ela vai entrar na igreja sozinha, vai ser recebida pela filha dela, Maria Laura, de 21 anos. A filha dela vai sair do altar e seguir até a rampa, onde ela vai sair do carro, vai me entregar um buquê e ela vai entrar sozinha na igreja. E aí a filha vai sair do altar, seguir até a rampa, enfim, aquelas coisas. Claro que o casamento não tem legalidade, será conduzido por uma amiga da empresária, não terá troca de aliança, porque ela não tem com quem trocar. E a lua de mel, Mas Jussara tatuou uma borboleta como sinal de liberdade. Vai ter damas, pajens, vai ter votos, inclusive, aquelas bobagens que vocês dizem, que prometo, que nunca vou te trair, que nós vamos ficar juntos na alegria e na tristeza, tudo. Pacote completo. Aliás, ela fará os votos de frente para um espelho. No mínimo, inusitado. Mas não o Vitorino prometendo... Eu acho que é porque ela faz eventos. Ela é uma jogada de marketing inteligente. Jogada de marketing. Ela tá ganhando uma audiência nossa aqui que ela... Mas é legal, né? O Vitorino lá que tá todo dia casando sozinho. Mandar deixa eu Vamos parar. Quero mandar um abraço a um telespectador ilustre desse programa que eu descobri quase que por acidente. E ele gentilmente hoje mandou mensagem, já colocou vários vídeos do Atualidades Pampa na sua página principal, que é o Luciano Hang, do grupo das lojas. Um abraço para ele. A Havana. É um vencedor, é um vencedor. O Luciano Hang acompanha, às vezes, em vídeo, em VT, esse programa e já botou vários vídeos nossos aqui de manifestações sobre as coisas que acontecem no Brasil na página dele do Facebook e também publicou no Instagram. Então,
se ele não estiver assistindo ao vivo, quero mandar um abraço e agradecer a audiência ilustre ao nosso programa. Obrigado, Luciano. Pois agora nós teremos o Dia da Liberdade de Impostos, quando 27 impostos do Rio Grande do Sul estarão vendendo a gasolina por R$ 2,50. Isso acontece já há algum tempo. É uma manifestação, uma forma de manifestar o abuso de cobrança dos impostos pelo governo. Mas você já sabe como é que é, né? Vai sair a lista dos 27, né? É uma campanha que tem o apoio da Supetro, da Federação, do Clube Farroupilha, Livres e Instituto de Estudos Empresariais, o IEE. R$ 2,50, mas as pessoas vão passar a noite nas filas, né? Distribui senha, mas enfim, é um dia marcante para a gente ter consciência de tantas outras coisas que a gente está deixando para trás. Dona Magda, não quero mudar de assunto, mas o assunto que trago é muito relevante, porque foram soltos hoje aqueles nove policiais que fuzilaram aquele carro. Eles tinham pedido de habeas corpus, que foi concedido hoje. Vamos tentar recapitular para que as notícias acabam se perdendo, né? Era um carro no Rio de Janeiro, aconteceu no carro, era o Exército, era a polícia do Exército, militares do Exército, e eles passou um carro parecido com o carro que havia feito um roubo, estava fazendo alguma coisa, e agora já temos os números oficiais da perícia. Foram 257 tiros, 62 acertaram no carro. Então morreu o motorista, infelizmente morreu só o motorista no primeiro momento. Estava toda a família, porque né? Estava toda a família, então ainda tivemos uma proteção, sabe lá Deus de onde, com tanto tiro. E de se lamentar que um menino foi socorrer esse motorista quando ele levou ao tiro. O menino foi lá de gaiato, uma expressão que a gente usa, né, Chicão? O menino foi lá e acabou, ainda estavam atirando e morreu um menino, então, um catador de rua. Desses 12, no primeiro momento foram 12, 3 foram soltos porque se identificaram no primeiro momento já que eles eram apenas motoristas dessa corporação, levaram esses soldados para lá e, portanto, eles não participaram do ato, então foram soltos na oportunidade. Os demais estavam desde abril presos, desde maio presos, completaram, desde abril, 55 dias presos. E foram soltos, então, pelo Superior Tribunal Militar. Eu não sabia, dona Magda, fui olhar a composição, não é uma matéria afeta a gente, né? Como é que é formado o Superior Tribunal Militar? São 4 integrantes do Exército, 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica e 5 civis. Por uma decisão que só não foi unânime porque uma ministra votou pela não soltura, os demais todos foram a favor do habeas corpus. O habeas corpus devolve a liberdade, né? Não entra no mérito, não entra no mérito da questão. O advogado de defesa disse que foi cumprida a justiça, que eles, na verdade, são pessoas todas que preenchem os requisitos para receber a concessão do habeas corpus. Já a parte da família, daqueles estão preocupados com as testemunhas que possam vir a ser ameaçadas. Eu também acho, e eles também, né? Com todos eles soltos. Eles devem estar prometidos já. Com eles todos soltos, possam vir a ser ameaçados. Mas a decisão é essa, eu duvido que seja revogada, e o processo, então, nós começaremos a trazê-lo no desenvolver da ação. Mas, Roxo, esse caso aí me chamou a atenção, uma observação que o Vitorino fez naquele dia que você falou, e o Vitorino pode confirmar. Se fizesse uma simulação, porque se foi uma execução bárbara, se o carro fosse... Até o Vitorino disse de brincadeira, eu vou retratar até de uma forma até de brincadeira, porque o assunto é triste. Se fosse uma BMW e o motorista fosse branco, tivesse com uma loira, será que teria esse massacre? Tem uma conotação até racista, eu acho isso aí. Tu sabe que tão diabólica que foi, né, Vitorino, que você falou? Eu li alguns votos, quero te robustecer o que tu está dizendo. Eu li alguns votos, porque teve uma ministra que foi contra, queria que ficasse preso, né? Mas teve alguns ministros que queriam soltar os soldados, mas deixar presos os que tinham patente, porque achavam que eles é que deveriam ter tido o cuidado de não dar a ordem. Então, o tenente que comandava. Exatamente. Então nós temos uma discussão dentro da própria discussão. Ela acabou vencida, porque a minoria que teve essa tese, mas é difícil porque um soldado ele é treinado para obedecer, Chicão.
E ele não, um soldado, ele dificilmente teria a ordem de pegar o por superior si só. é que manda Ele foi mandado ele fazer aquilo. Né? Então, esse é outro viés. O oficial que mandou. Exatamente. Esse é o viés que vai ter da discussão na hora das penas, até por isso eu não sei se a defesa seria os mesmos, né? Porque eu acho que, eu, por exemplo, se fosse o soldado, não queria que o meu advogado fosse o mesmo o advogado do tenente, porque a tese minha para minha absolvição não é a mesma da tese do tenente, né? Então, nós vamos ter os desdobramentos, mas o habeas corpus acabou, por maioria, ele sendo solto, porque preenche aqueles requisitos que a gente já está cansado de dividir com vocês, e vamos ter desdobramentos do processo. Olha aqui, ó, a nossa telespectadora Alexandra Silva diz assim, ó: vejo várias vezes, e é muito engraçado, quando o então deputado Clodovil Hernandes chamou a deputada Cida Diogo de feia e mesma interrompe o presidente em uma sessão. Como então o mesmo não foi condenado? Um ótimo final de semana a todos, Alexandra Silva. Uma ironia dela com o que nós estamos falando. Gostaria de saber quando o senhor Marne vai mostrar algo bom do nosso presidente, não só sentando o pau. Opa! Mas se ele está insatisfeito, opa, que grosseria. Posso ir embora do país? Exatamente, te mandou morar na Alemanha. Aqui é o arquiteto Rafael Melo de Campo Bom. Eu vou defender o Mário. O Mário não senta pau em ninguém. Ele é um cara pacato, um cara tranquilo. Ele muitas vezes faz uma crítica mais acentuada, mas não passa. Mas ele responde por mim já notou isso? É o supra-sumo da independência. É o supra-sumo da independência. Ele já responde por falar independência, eu não vou responder porque eu não disse isso. Pelo contrário, eu quero aqui estabeleço sempre um padrão de verdade. Eu passo a notícia, julga o telespectador. Por falar em julgar o telespectador, eu vou colocar esses óculos aqui porque eu preciso, porque a letra é miúda, né? E eu já estou passado, né? Bom, muito. Atenção. Não, tu não está passado porque tu tem óculos de excelente qualidade. Sim. Tá? Mas vamos lá. Vai enxergar assim. É isso aí. Reunião na Casa Branca, Salão Oval, para tratar do quê? Produtores de milho nos Estados Unidos, produtores de suínos, de trigo, etc., foram reclamar na Casa Branca, querendo entender por que os irmãos batistas da JBS, irmãos Batista, mesmo com processo do Departamento de Justiça, já embolsaram 64 milhões de dólares em pagamentos federais americanos por meio do programa especial destinado aos agricultores dos Estados Unidos com compensação das perdas causadas pela guerra de Trump com os chineses. Os americanos, eles pagam, né? Eles entram em guerra, mas pagam as pessoas. Então, eles que estão sendo processados nos Estados Unidos, que levaram dinheiro do BNDES e outros tantos para comprar essas empresas nos Estados Unidos, estão recebendo do governo americano, recebendo 64 milhões de dólares, e os agricultores americanos, os donos das farmers, né, das fazendas, querem saber o porquê que eles recebem esses 64 milhões de dólares. Saber. Que coisa impressionante. Os caras são craque, dão golpe do Brasil até nos americanos. Eles foram geniais. Esse é um fenômeno, porque a gente trouxe a notícia semana passada aqui, os números do lucro que eles tiveram, Roberta, naquela operação da compra de dólares. Eu vi pormenores da operação, é assustador. Eles fizeram a delação, aí foram e compraram uma quantia 50 vezes ao habitual que eles compravam, porque a defesa diz que eles sempre compravam dólar para se capitalizar. Sim, mas eles nunca tinham feito uma operação daquele tamanho e a fizeram 50 vezes maior do que a operação. E lucraram também, foi esse valor aí. Foi esse valor. Então, esses caras ganham dinheiro. Exatamente. Onde eles botam a mão? Eles respiram dinheiro. E do jeito que eles estão... Ganhar dinheiro na desgraça. Na desgraça, até da deles. Até da deles. Sim. E do jeito que eles estão posicionados mundialmente, a estratégia deles, se houver, por exemplo, um avanço entre China e Estados Unidos, eles ganham através dos Estados Unidos vendendo carne suína e vendendo uma série de outras, frango, que também os chineses compram muito. Se der errado esse movimento entre China e Estados Unidos, eles vão recorrer ao Brasil. O Brasil vai vender mais. Logo, através do Brasil, eles vão vender. Então, eles vão ganhar dos dois jeitos. É impressionante. É impressionante. O Magistério Público do Rio Grande do Sul está com vencimentos congelados. Boa noite, prezado Vitorino. Já é a segunda vez que falas que o funcionalismo público teve aumento. Mas isto não ocorreu com o Magistério Público do Rio Grande do Sul,
que está com vencimentos congelados há mais de 4 anos. Saudações, Denise de Bagé. Dona Denise, eu dei a informação que o IBGE divulgou na segunda-feira dessa semana. Trata do funcionalismo público brasileiro, a média salarial do funcionalismo público brasileiro em relação aos ganhos da iniciativa privada. Não me referi ao Rio Grande do Sul, não me referi a professores, a uma categoria profissional. Eu me referi aos ganhos reais do funcionalismo público, a máquina pública brasileira, em relação à iniciativa privada. E a gente percebe que eles querem fazer esse estudo até para mostrar o quanto os funcionários públicos que muitas vezes são categorias dentro do funcionalismo público que ganha muito dessas questões da Previdência. Mas, Roberta, mas não é difícil aqui, é só fazer. Mas não teve o efeito cascata a decisão do STF? Todos os funcionários públicos descendentes daquela cadeia vão receber aquele, era 16% de socorro? 16%. 16%. Exatamente. 16,5%. Judiciário. Mas são funcionários públicos. Não, mas judiciário. Sim, mas dentro Mas não disso é um dos... Não, uma das... 16% para o judiciário. Então, mas o judiciário não é funcionário público. Não, sim, mas essa que está reclamando é a professora. Ah, sim, Eu tá. quis dizer a estatística Não, do IBGE, quando Vocês dois- o vocês IBGE estão não falando faz das distinção coisas certas. entre funcionário Só pra vocês público, cruzarem municipal, os estadual, federal. A estatística é global. É isso que eu imaginei que ele esteja... Que ele entra nessa estatística Entra. dos 16%. É verdade, bom lembrar. Porque, na verdade, o judiciário ganha e entra na média. E na média do levantamento dos professores. Ou seja, os professores, policiais e médicos ganham cada vez menos. Isso. E isso que ela e a disse. turma da TOG ganhando cada vez mais. Mário Barcelos. Eu quero falar de um lugar onde eu vou e sou muito bem recebido pelo meu amigo Carlos Baranzelli. Carlos Baranzelli, um amigo de muitos anos, que tem uma banca de revistas ali na Borges de Medeiros, de frente o Banco Santander. Aliás, onde eu tenho conta também. E eu, quando chego lá, compro DVDs só de filmes antigos, filmes maravilhosos. Eu compro revistas, todas as revistas que eu recebo da Espanha é por intermédio dele. Eu recebo 4 exemplares de História e Vida, revistas que são editadas na Espanha, são mandadas para o Brasil em encomenda e eu recebo 4 revistas por mês. Tá? Playboy americano. E quero dizer para vocês que todas as vezes que eu quero uma boa revista, que eu quero comprar um DVD, eu vou lá no meu amigo Carlos Baranzelli da Banca Fronteira. É que o Vitorino me atrapalha e aí eu sou atrapalhado. Eu já estou atrapalhado. Abandonou o Mário? O Mário mandou um abraço, está esperando o senhor no armário. Tá com saudade de ti. O Mário disse que tá com saudade de ti, Aninha. A gente vai falar agora, tirando um pouco dessa questão política, salarial, a gente vai falar de um fenômeno cultural que chegou aqui ao Brasil e vai se apresentar apenas na América Latina. Eu trouxe essa informação porque eu sei que temos muitos fãs de música. O BTS, não sei se vocês conhecem o K-pop. O K-pop é um estilo de música que se desenvolveu bastante na Coreia, principalmente no sul da Coreia, porque foi uma política de governo inclusiva para tornar o país popular. E parece que agora, em 2019, esse é um fenômeno que acontece desde 2015, mas em 2019, uma das bandas, o BTS, ele está sendo comparado aos Beatles, porque já foram 3 álbuns que ficaram no topo das paradas da Billboard. Também eles ficaram 5 semanas consecutivas como sendo a banda mais escutada pela Billboard. Os seus sucessos foram os maiores até o momento. Em números, eles têm um recorde de visualizações no YouTube. Por exemplo, o último sucesso que eles lançaram chegou a uma visualização de quase 78 milhões de views em menos de 24 horas. São diversas meninos e famílias que estão mobilizados. As pessoas estão acampadas há 9 meses nas proximidades do Allianz Parque para assistir no sábado o show da banda coreana, que está reunindo literalmente todo mundo daqui da América do Sul, porque é o único país que eles elegeram, porque tem o maior ARMY, que são os seus fãs. Eles se reuniram e pessoas da Argentina, do Chile, do México, de todos os países estão vindo para o Brasil para assistir o BTS. Kung Fu Music. E é muito bacana porque eles são uma banda de 6 jovens e eles falam muito a respeito eu acho que eles tiveram da origem autoestima, naquele... aceitação. Então a mensagem deles é muito bacana porque tira muitas pessoas da depressão. Meninas que sofrem Como é o essa nome daquele coreanozinho, aquele baixinho gordinho que... Aquele que gritava. O Gangnam Style. Gangnam. Eu acho que começou com aquele Kung Fuzinho, Ele né? cantava débil mental. Débil mental. Não, eu cheguei à conclusão que só eu não consigo ter like na
na internet, né? Não, nem eu. Agora eu vi É uma verdade que eu também reportagem não hoje. posso. Eu vi uma reportagem hoje. Desculpe, seu Mário, queria falar? Não, eu só queria dizer que eu recebo todos os dias muitas ligações da Claro me oferecendo pacotes. Pois não. É a única coisa que eu recebo. Dona Magda, hoje surgiu uma nova cantora sertaneja, uma mocinha Como é o nome? meio gordinha, assim, rechonchudinha, muito Nada bonitinha, contra a os moça. gordinhos. Né? Não, Acho ele que está não. descrevendo Tô a moça. descrevendo a dela. moça, porque eu não me lembro do nome dela. Opulenta, Mas, Dona Magda, opulenta. sabe como é que ela foi lançada ao sucesso? Ela gravou uma música e botou na internet, e quando ela foi ver, 24 horas depois, ela tinha 2 milhões de visualização e ela virou um pop Katy Perry agora. foi assim. Ela virou um pop nacional agora, cantando uma música sertaneja que eu não sei nem dizer qual é. Então essa aí deu não sei quantos, eu boto os meus ali, Dona Magda. Tá, Não- e aí eu quero, não já que dá, vocês estão Dona Magda. falando de música, que é pra acabar com o final de semana de todo mundo, eu ouvi a Paula Fernandes cantando. Juntos e Shallow. Sério? Acabou Sério? mesmo, Eu não vi, acabou eu não vi, mesmo. eu não vi. Acabou o final de semana. Sério? Senhores, boa noite, foi um prazer. Acabou o programa. Gente, vocês não têm noção. Eu ouvi. É muito ruim, né? É muito ruim, mas é muito ontem, ruim. Não é assim, é ruim, não, é muito ruim. Uma coisa horrível, uma coisa horrível. Dona com Magda, ela, e eu então. sabe o que eu estranhei, Dona Magda? A Lady Que Gaga quem ficou montou gaga. isso escolheram as vozes erradas, porque ele tem uma voz, ele não tem uma voz grave, então eles não Super conseguem country, nem assim, dar né, uma contra, coisa. eles não conseguem Não, dar e ela contraste. também canta grave. Isso, ela não consegue dar Ela é mais grave contraste que na ele. música. Tu ouve os dois, é uma voz uníssona, lógico, muito afinados, vozes bonitas, mas eles não fecham Então como quando chega aquela fecharam. parte do daí Olha, vai ficar... deixa eu contar uma coisa eu pra vou dizer vocês. uma coisa. No final de semana passado, nós fomos a um encontro lá na casa do Jair Cobb, guri de Uruguaiana. Sempre rola música, né, Vitorino? E estavam lá a Angel, né, que é uma cantora excepcional. Ângela, que é a Ângela. Ângela, né? Mas agora ela tem um logo Angel e tal, mas É, é a Angela Angel. Angela Angel. Canta divinamente e ela cantou com alguém, enfim, e vocês improvisaram ali, vocês Cantou com dois. alguém, você quer dizer eu, né? Não, querido, não lá no Jair. Ela já tinha cantado isso com alguém. Não, ela cantou com Adriano Mutz. É isso que eu quero te dizer. O cantor do Sgt. Peppers, Isso. o músico lá da banda. Viu? do Então, Sgt. foi isso que eu Peppers. quis dizer. E Quem aí, tinha cantado Sgt. Peppers, isso, aí o Adriano canta muito também. Aí eles dois cantam muito, já tinham ensaiado e tal. Ela tinha colocado um vídeo. E aí o Vitorino convidou, né? Chamou, vamos cantar, e vocês dois juntos foi um improviso, é isso que eu quis dizer. Sim, a gente nunca tinha cantado Nunca junto. tinha cantado isso junto. É. Gente, é divino, a música é divina. A Ângela tem uma voz, uma coisa É verdade. espetacular. Então, assim, ó, Assim, não ó, aqui, ó, dá. o Luan Santana e Paula Fernandes. Paula Fernandes, Chupa essa, tá? não, é um horror, gente. É um horror, sabe? É um assassinato. Assassinaram a música. É porque é complicado fazer versão de um clássico, né? Não, e ainda... Qualquer pessoa que for cantar, Marne, New York, vamos comparar com o Frank Sinatra. Não dá. Claro. E a Liza? Não dá. A Liza cantou. Não, mas essa pode. Não, mas é isso que nós estamos dizendo. O Vitorino e a Ângela, num improviso, se bem que a Ângela canta divinamente, Fizemos é o uma original. cantora. Ela já Vitorino tinha muito ensaiado. desafinado, ela cantou direitinho? Não, ele canta, o Vitorino é afinado, ele canta muito bem, mas ele toca deu melhor a elogio guitarra. pro Mas ele Vitor, canta né? bem, ele toca bom. guitarra Quer muito me bem, ele é um avacalhar grande ou músico. perguntei, ô Strovenga? Então, o que eu quis dizer? Que aquele improviso que vocês fizeram ali dá de 10 a 0 no que aquela outra gente fez. Porque foi feito o original, com a letra em inglês, aí funciona. Mas vamos falar dos aniversariantes. Vamos falar, nós hein? temos muitos aniversariantes hoje. Um O deles primeiro é especial, né? Jean-Paul Marat. Não é Marat, esse. o grande advogado francês, grande advogado, foi um dos artífices da Revolução Francesa, né? Foi um dos homens importantes, morreu, também acabou na guilhotina, como os outros que foram os responsáveis pela mudança de pensamento, calcado o pensamento naquilo que foi dito através do contraditório do René Descartes. Os grandes filósofos franceses que usam sempre do contraditório, vocês conhecem a história da Revolução Francesa. Já falamos em outras oportunidades. Rainha Vitória do Reino Unido, onde o sol nunca se põe, né? Esse era o slogan do Reino Unido, da Inglaterra, né, para ser mais preciso. Ela foi uma das mais importantes. Embora não mandasse, ela tinha um poder extremo sobre a Câmara dos Lords, sobre a Câmara dos Comuns, sobre o Parlamento britânico, né? Muito mais, claro, que a Theresa May, que já pediu a sua demissão. Explica o porquê do sol nunca se põe. Porque o Sol, em qualquer lugar do planeta, tinha Sol num território que pertencia ao Reino Unido.
Por isso que se dizia isso, né? Rainha Vitória, né? Eu vi umas fotografias dela já ao final da sua vida. Ela nasceu em 1919 e morreu no ano de 1901, né? A célebre Rainha Vitória. O Bob Dylan, de aniversário no dia de hoje, Robert completando Zimmermann. 78 anos de idade. Quem? Robert Zimmermann era o nome dele, Bob Dylan. Ah, sim. Robert Zimmermann. O último trabalho dele foi uma porcaria. Eu, sinceramente... Mas ele vive de canções que marcaram uma época. Sim, da né? sua época, na década de 60, né? Walter Negrão, autor de novelas. Autor de novelas também de aniversário no dia de hoje. A Priscila Presley, completando hoje 74 anos, a dona é uma Priscila era gracinha, ela parece uma bonita, né? Linda, deve ser uma mulher bonita ainda, Sim, porque ela tinha uma beleza natural. Sim, Quando tu sim, começa a verdade. te fazer preenchimento, fazer não sei o que muito cedo, tu fica com a cara de sapato. O amigo do Vitorino, o Zé de Abreu, o ator José de Abreu, completando hoje 73 O anos. presidente do Brasil informal. Aquela brincadeira. Alfred Molina, que fez muito, é um ator britânico. Muita gente acha que ele é mexicano. Não é mexicano, não. Não é, não. Ele é britânico. Alfred Molina, que tem um rosto diferenciado. Fez filmes, inclusive... Ele tem traços latinos, por isso que acharam que ele era... Aqueles filmes do Harrison Ford, né? Do Isso, Indiana Jones. eu acho que e tal, foi né? o Homem-Aranha 2, que ele é o Octopus. O Marcelo Madureira, humorista brasileiro também de aniversário. Kristen Scott Thomas, atriz britânica que viveu no cinema a Maria Antonieta, já que falamos da Revolução Francesa. A Luísa Brunet, fazendo hoje 57 anos de idade. Será que ela já recebeu aquela fortuna? Não, lá, não recebeu. Continua na Não ganhou justiça, lá? né? Ganhou sim. Ganhou sim. Ganhou grana? Ganhou muita grana dele, muita. Ah, é? Mas não era grana. metade do... Não, ganhou muita grana dele. Augusto Xavier, que Já pode procurar um na locutor, internet. um apresentador, Augusto Xavier de Santa Maria, radicado em São Paulo há muitos anos, foi apresentador da nossa Rede TV. Não sei se continua na Rede TV. A Helena Ranaldi, atriz. Que é linda. Eu acho linda. A Janine Borba, também completando hoje 51 anos, que é apresentadora da TV Record lá em São Paulo. A Viviane Pasmanter, atriz brasileira. Essa sim é uma grande atriz, Mas essa é uma moça. enjoada. Mas é uma excelente atriz. E finalmente o Jordi, futebolista espanhol, Jordi Gomes. Foi bom jogador, Jordi Gomes? Normal, comum. Ok, são esses os aniversariantes. Muito bem, senhor Marcos Barcelos. Fala, Ana. Hoje também gostaria de enviar um abraço especial. Quem está de aniversário é a Força Feminina Colorada. As meninas, então, que se juntaram há 10 anos para formar um grupo apenas de mulheres que torcem, vão ao Beira-Rio. Hoje fazem parte também da questão política do Internacional. Parabéns para ela, os envolvidos. E que seja uma história de muito sucesso e muitas décadas ainda no estádio Beira-Rio. Gustavo Vitorino está aqui, ó. Sempre confiei na justiça, diz Luísa Brunet, sobre condenação de Parisotto. Isso tem a data... É 19 de fevereiro. De agora desse ano, tá? Ela ganhou em segunda instância. Segunda instância, exatamente. Ganhou, né? Ganhou em segunda No civil ou no crime? Aparentemente foi no crime, pela agressão. Aí certamente vai virar uma ação civil de indenização. Que era o que ela queria. Fala. Não, eu só queria dizer que temos uma rodada muito importante no fim de semana que se avizinha, dona Maria, especialmente para o Grêmio, que precisa iniciar imediatamente a sua reação no Campeonato Brasileiro. O Grêmio é penúltimo colocado, vive uma pequena crise interna de contestações, ainda estará sem seus melhores jogadores, uns se recuperando, outros suspensos, né? Não tem o Matheus Henrique suspenso, já não joga mais porque depois vai para a seleção. Então o Grêmio vive um jogo, é emblemático, é na arena aqui às 19 horas do sábado. Vai estar frio, viu? Quero te avisar. Importantíssimo, eu lá estarei, dona Magda. Faça frio, faça calor. Pois que engraçado, né? Ainda bem que o senhor veio trabalhar, né? Porque Dona Magda, se o senhor fosse assistir esse jogo gripado como o senhor está e não tivesse vindo aqui, ia ser muito desagradável. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou muito camiseta, dona Magda. Acho bom, acho bom. Aqui, ó. Fiz fungando aqui o programa, mas com muito prazer estar com meus colegas. E o Internacional, dona Magda, que vem de uma boa vitória contra o Paysandu, onde arranca com vantagem, vai jogar o jogo de volta contra o Paysandu lá. Construiu uma boa vantagem, 2 gols é vantagem, não existe mais saldo qualificado na Copa do Brasil, mas no Brasileiro sai para jogar com o Santos, ainda inimigo direto, jogo na Vila Belmiro sempre é difícil, né? Se o Inter quiser se candidatar, tem que começar a pontuar em jogos difíceis. É o meu time no Santos e São Paulo. E São Paulo, para mim, hoje é o melhor técnico do Brasil.
tá com um time horrível, um time ruim, só tem um jogador, Rodrigo com Y, que o Real Madrid comprou, mas o São Paulo é um gênio, faz o time jogar. Time modesto, né? O treinador bom é o que faz time modesto jogar. E quando né? ele perde, ele também perde goleada, né? Ele perde de 4. É o estilo dele. É o estilo dele. O Magda, só para não deixar o nosso telespectador sem informação, a condenação foi na esfera penal, o Lírio Parisotto foi condenado a 2 anos em regime semiaberto, apenas sob vigilância, e vai cumprir serviço comunitário a ser definido pela Justiça pelo prazo de 12 meses. Ele recorreu da decisão ao Tribunal Superior, entrou com embargo de declaração e recorreu ao Tribunal Superior. Não existe condenação financeira, monetária. A ação civil de reconhecimento de união estável, ele ganhou. Então, me parece que a condenação, por enquanto, na esfera penal. Ela pode tentar, com essa condenação na esfera penal, tentar alguma coisa na esfera civil, danos morais ou coisa assim, mas eu acho que depois que perdeu a primeira ação civil, a coisa, acho que se diluiu. Acho que seria, olha, ela se ele bateu nela, se transitar em julgado essa condenação criminal, executar em cima dessa condenação criminal algum dano moral. Mas não seria... Assim. Não, a dissolução... aquela ele perdeu. O reconhecimento e dissolução de união estável, ela perdeu. Ela seria teúda ou manteúda? Ela queria pegar a grana, vamos ser honestos. Bom. Pegar a grana. Isso faz parte do slow game, né? Tem toda a razão, dona Maria da Sá. A grande verdade é que é muito difícil hoje tu iniciar uma relação, dona Maria, das pessoas, até porque as estatísticas é que não nos socorrem. As relações primeiro duravam 20 anos, depois caíram para 10, para 5, hoje as médias estão em 3 anos, as relações. Então, se tu já vai iniciar uma relação que tu sabes que ela não chegará, estatisticamente, não chegará ao seu desiderato, tu não pode pegar uma vida de trabalho e misturar com isso ingenuamente. É verdade. O que eu acho, né, nessa relação deles, a Luísa Brunet, eu acho que ela fez um acordo, um contrato pré-matrimonial. Que ele faz. Que eles fazem, ela já recebeu o dinheiro dela, tudo bem. É como aquela relação dos artistas lá de Hollywood. Os namoros lá, tudo tem contrato. A Caterina Zeta-Jones, ela tem um contrato e aqui nós temos muita gente que é casada com contrato. Muita gente. E muitos. É verdade. Assim, durante 2 anos é isso, passou do 3º ano é isso, 4º ano é isso. O cara envelheceu, morreu, leva tudo. Chega no cartório, chega no cartório, o juiz de paz pergunta. É por isso que o Vitorino não casa. Ele não quer. Chega no nada, chega no cartório, o juiz pergunta qual é o regime. Ele diz semi-aberto. Sai durante o dia para trabalhar e à noite volta. Semi-aberto. Tanto que muitos casais de Hollywood tiveram que manter os seus casamentos por causa de contratos comerciais, né? Porque não são só os do norte-americano. Era aquela coisa assim, brasileiros e gaúchos também mantêm essas relações para não ter que dividir a grana. Não é nem dividir a grana, mas às vezes uma marca contrata porque é o casal perfeito. Então, uma margarina vai lá, contrata os dois. Mas a gente quer se separar. Não pode, porque o nosso produto é a família perfeita, sem erro, sem nada. Então, as pessoas mantêm, às vezes, 2, 3 anos por causa dos contratos comerciais. Muito bem. Tudo por dinheiro. Tô nessa por dinheiro. Deve ser o meu caso, Chicão. Segunda-feira você avisa a hora do meu tempo. Eu aviso, pode deixar. Bom final de semana para vocês. Estejam vivos segunda-feira para a gente poder se encontrar em mais uma edição. Eu não consigo falar. Eu não consigo. Posso encerrar o programa? Obrigada. Bom final de semana para vocês. Até segunda-feira.